de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta terça-feira da terceira semana do tempo da Páscoa, dia em que também celebramos a festa de São Tiago e São Felipe, apóstolos, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje é tirado do Tratado sobre a Prescrição dos Hereges, de Tertuliano, presbítero, e traz como título a pregação apostólica. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Cristo Jesus, nosso Senhor, durante a sua vida terrena, ensinou quem era Ele, quem tinha sido desde sempre, qual era a vontade do Pai que vinha cumprir e qual devia ser o comportamento do homem. Ensinava estas coisas, ora em público, diante de todo o povo, ora em particular, aos seus discípulos. Dentre estes, escolheu 12 para estarem a seu lado, e que destinou para serem os principais mestres das nações. Quando, depois da sua ressurreição, estava prestes a voltar para o Pai, ordenou aos 11, pois um deles se havia perdido, que fossem ensinar a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imediatamente os apóstolos, palavra que significa enviados, chamaram por sorteio a Matias, como 12º, para ocupar o lugar de Judas, segundo a profecia contida num salmo de Davi. Depois de receberem a força do Espírito Santo, com o dom de falar e de realizar milagres, começaram a dar testemunho da fé em Jesus Cristo na Judéia, onde fundaram igrejas. Partiram em seguida por todo o mundo, proclamando a mesma doutrina e a mesma fé entre os povos. Em cada cidade por onde passaram, fundaram igrejas, nas quais outras igrejas que se fundaram e continuam a ser fundadas foram buscar mudas de fé e sementes de doutrina. Por esta razão, são também consideradas apostólicas, porque descendem das igrejas dos apóstolos. Toda família deve ser necessariamente considerada segundo sua origem. Por isso, apesar de serem tão numerosas e tão importantes, estas igrejas não formam senão uma só igreja, a primeira, que foi fundada pelos apóstolos e que é a origem de todas as outras. Assim, todas elas são primeiras e apostólicas, porque todas foram uma só, formam uma só. A comunhão na paz, a mesma linguagem da fraternidade e os laços de hospitalidade manifestam a sua unidade. Estes direitos só têm uma razão de ser: a unidade da mesma tradição sacramental. Se quisermos saber o conteúdo da pregação dos apóstolos e, portanto, aquilo que Jesus Cristo lhes revelou,
é preciso recorrer a estas mesmas igrejas, fundadas pelos próprios apóstolos, e as quais pregaram, quer de viva voz, quer por seus escritos. O Senhor realmente havia dito em certa ocasião: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. E acrescentou: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Com estas palavras, revelou aos apóstolos que nada ficariam ignorando, porque prometeu-lhes o Espírito da verdade, que os levaria ao conhecimento da plena verdade. E sem dúvida alguma, esta promessa foi cumprida, como provam os Atos dos Apóstolos ao narrarem a descida do Espírito Santo. Amém. E neste dia em que a Igreja celebra a festa dos santos apóstolos Filipe e Tiago, nós ouvimos esse belíssimo texto que vem nos falar justamente deste mistério do Cristo que entre tantos escolhe 12 para estarem com Ele e, estando com Ele, enviá-los. Jesus, diante de tantos discípulos, de tantos homens que já estavam dispostos a segui-lo, que já estavam sendo, de certo modo, seus seguidores, ele escolhe 12 para estarem mais próximos dele, terem mais intimidade com ele, escutar mais de perto a sua palavra, e escolhe para enviá-los. Aliás, lembra muito bem o texto que nós ouvimos, que a palavra apóstolo significa enviado. É assim que Jesus cria a sua igreja, chamando para aprender com ele mais de perto e na intimidade do seu coração, e enviando ao mundo para que possa propagar a experiência pessoal que se fez dele. Assim nos lembra Tertuliano que os apóstolos foram espalhados pelo mundo e por onde passaram fundaram igrejas. E essas igrejas foram se multiplicando, mas pregando o mesmo evangelho, guardando a mesma tradição, anunciando o mesmo ensinamento de Jesus, de forma que, onde quer que esteja presente a igreja, ela é apostólica, porque ela é nascida da pregação, do testemunho, da fé dos apóstolos. É aí que nós vamos entender o sentido também das chamadas igrejas particulares e a igreja universal. Cada diocese é uma igreja particular que está sob o comando de um sucessor dos apóstolos, um bispo. Está sob a autoridade e o cuidado de um bispo. Mas em cada lugar onde a igreja está, em cada diocese, está a igreja inteira. Por quê? Porque está em comunhão com as outras igrejas, está em comunhão com a igreja católica, a igreja universal, em comunhão com o Papa. Então, todos bebemos do mesmo evangelho, da mesma pregação apostólica, do mesmo credo, da mesma profissão de fé. Esse é o grande mistério da igreja. Estar presente em todas as partes e ser inteira
onde quer que ela esteja. Nós estamos aqui na Diocese de São José dos Campos. A Igreja de Cristo está aqui. A Igreja total está aqui. Não um pedaço da Igreja, mas a Igreja está aqui. Porque é a comunhão entre todo o corpo de Cristo. E assim, nós bebemos do mesmo Evangelho pregado pelos apóstolos, da mesma fé vivida por eles e ensinada por eles. E nesta terça-feira, meu irmão, minha irmã, mais uma vez queremos rezar a Nossa Senhora, colocando-nos nas mãos da Mãezinha do Céu, desta Mãe querida que é modelo também para nós de vida e daquela que sabe realmente a quem devemos adorar, nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemos então nas mãos da Mãezinha nossos pedidos, preces e agradecimentos. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste conduzir em vosso ventre, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma terça-feira abençoada, cheia de Deus, cheia da experiência do ressuscitado, iluminada pela presença de Cristo. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão dos santos apóstolos Filipe e Tiago, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.